O que você faria se você escrevesse uma sequência de cartas secretas? Tipo aquele filme, aquela sequência de livros Para Todos os Garotos que eu já amei. E aí, do nada, essas cartas nunca deveriam ser enviadas, mas elas são enviadas para alguém que até então você achava que não existia, mas na verdade existe. E pior ainda, imagina aí, se você inventasse a mentira de ter um namorado militar sem ao menos ter um namorado de verdade, militar ou não, no almoço de família que estava te perturbando até o talo, o que você faria? Oi, eu sou a Juni e aqui no canal eu faço resenhas de bons livros e também falo sobre doramas, dramas, filmes legais e resenha de muitas outras coisas. E também tem vlogs aqui, de vez em quando, sabe? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos, porque tem novos vídeos aqui toda semana. Não custa nada, não tira dinheiro do seu bolso, mas me ajuda demais se você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Agora bora ao vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui. Deve estar ao contrário o nome, porque eu tô na câmera frontal para tentar entender aqui sobre, mas enfim. O nome do livro é Em Casos de Emergência, Não Invente um Namorado Militar, uma comédia romântica de erros, da escritora Marília Rafaela. Esse livro aqui, eu confesso que eu comecei a ler pra tirar minha ressaca literária. Eu tava lendo muitos livros sérios demais, que não tinha tanta comédia. Adoro romance, amo, é tipo a minha preferência. Mas eu tava lendo alguns romances meio pesados e eu queria algo mais leve e fluido pra ler. E eu tinha lido um livro atrás muito bom sobre fantasia. Só que eu pensei assim, eu acho que eu quero continuar lendo coisas leves por um tempo. E esse livro aqui foi um achado que me surpreendeu demais, porque, não vou mentir, que o que mais me chamou a atenção foi o nome. Sim, meio clichê, mas a história é muito boa de verdade. Ela é uma história cristã? É uma história cristã, mas ela não se apega só a esse detalhe de ser um romance cristão. Ele tem muita comédia e o romance, a química do casal é muito boa. Agora vamos aos fatos e aqui. Vou tentar não dar tanto spoiler, mas falar sobre o que a história é do livro. Vamos lá. Ellie é uma menina que trabalha numa editora gigante de Portland. E aí, ela, em um almoço de família, decide inventar uma mentira no impulso. Mas por que ela inventa essa mentira, Juni? Então, ela tem uma prima chamada Julie e a mãe da Julie, que são o capeta em forma de tia e prima, que fica enchendo o saco dela, porque ela tem 20 e tantos anos e não tem um namorado, um noivo, um pretendente, ou não tem tantos amigos também. Mas a Ellie, ela é uma pessoa que ela é muito focada no trabalho, na vida espiritual dela, na família, e ela se perde muito lendo muitos livros. E isso faz com que ela não se identifique com tantas pessoas. E ela também teve muitas perdas durante a vida, que fez com que ela se fechasse um pouquinho, sabe? Ela perdeu a mãe pro exército, ela perdeu um tio pro exército. Então, tudo isso fez com que ela se fechasse dentro de um casulinho. Então ela não tem isso de conhecer tantas pessoas, de dar tanta chance para as pessoas e tudo mais. Ela estava, tipo, no limite, porque em todo almoço de domingo da família, a pergunta vinha. E ela tava o quê? Cansada disso. E aí o que acontece? Ela decide no impulso. Não é que ela decide, mas no impulso ela vai e fala que tem sim um namorado. E aí ela emenda falando que ele é um militar e inventa o nome, Josh Carter, Tenente Josh Carter. E aí que todo mundo fica, então ela tem um namorado, todo mundo fica muito surpreso. Mas o que acontece?
Ela não tem esse namorado, ela inventou, meus amigos. Ela inventou. E aí o que acontece? Acontece que ela decide, né? A melhor amiga dela fala que ela precisa contar a verdade. Porque à medida que essa mentira for se estendendo, vai virar uma grande bola de neve. E em algum momento, ela vai ser descoberta. Mas o que acontece? Ela fica naquele impasse entre contar e não contar, quando contar. E aí eles recebem a notícia de que, tipo, ela tem uma tia que é o amor da vida dela, que tem 2 filhas gêmeas com um tio maravilhoso dela. E quando ela decide, né, tomar coragem pra contar que era uma mentira, que ela não tem namorado, que tudo não passou de uma mentira no impulso, porque ela tava muito cheia de todas aquelas perguntas, eles recebem a notícia de que o tio dela morreu na guerra, que ele é do exército também. A família dela, digamos assim, todo mundo tem um pé lá no exército, é militar. Só que ela fez uma promessa pra ela mesma que jamais, em hipótese alguma, ela namoraria um militar, porque ela tem esse medo de perder pra guerra. Aí o que acontece? Além dela inventar, quando ela vai contar a verdade, ela recebe a notícia do que o tio dela faleceu. Então isso vai se arrastando, porque ela não conta, porque vai passando por aquilo e não vai contando. Aí não conta, vai passando os dias, Um belo dia, lá no meio da guerra, chegam as benditas cartas de Ellen da guerra pro Tenente Carter. Aí ele fica, quem é essa? Ele abre a carta e começa a ler. E à medida que ele vai lendo, eu não vou dizer assim exatamente o que vai acontecer, eu vou dizer bem por cima, tá? Mas à medida que ele vai lendo, ele vai começando a gostar dela, se apaixonar por ela através das cartas dela, do jeito dela escrever, dela relatar as coisas na carta e de sempre finalizar a carta falando da sua Els, para o meu Josh. Mas no início da carta ela sempre frisa, né, que queria que ele fosse real, mas sabe que ele não é real, que é fruto da imaginação dela, que ela inventou, porque ela não sabe que ele existe, né? E aí, o que acontece? Ele vai atrás dela. Nesse momento, meus amigos, eu disse não, mas sim, ele vai atrás dela. Ele vai atrás dela e aí, tipo, ele conhece muito mais sobre ela através das cartas do que ela sobre ele, porque, tipo, ela nem sabia que ele existia. Ele vai na editora, ele, tipo, vai de editora em editora até encontrar a editora dela. E encontra ela, só que não dá de cara com ela, mas consegue o endereço dela, vai bater na casa dela. E ela já tá em casa desesperada, porque a recepcionista da editora já disse que um Josh Carter foi atrás dela e disse que era namorado dela. Ela fica desesperada, vai em casa correndo, liga pra amiga e fala, olha, não sei o que, conta tudo. Aí, detalhe, alguém toca a porta. Ela vai lá abrir, desce as escadas, descalça, descabelada, correndo. Quando ela abre a porta, quem está lá? Um bonitão, fardado, loiro, olhos claros e óculos escuros. Aí lasca tudo, porque ele tira o óculos pra ver ela melhor. Só que não é assim que ela vê, entendeu? Na versão dela, ela acha que é pra ser exibir. Aí, ele fala, você é a Ellen? E ela fala que sim, né? Toda meio assim, tipo, sim. Aí ele fala que ele é o Tenente Josh Carter, namorado dela, aparentemente noivo dela, e ele veio pra entregar as alianças. Isso mesmo, ele diz isso mesmo. Mas aí ele fala, mas eu soube que eu até já morri. Porque ela, né, planejava dizer, e ele sabe que nas cartas, né, que ia dizer que ele morreu. Que ele não quer parecer, que ela achava que ele não era real, né? Aí ele fala que decidiu vir pra assombrar, feito um fantasma na vida dela. E aí, meus amigos, que a implicância começa. Porque ele chama ela pra um café e eles fazem um combinado, que ela tem que ir a 12 encontros com ele pra que ele devolva as cartas dela.
uma por uma. Aí ela vai no primeiro encontro, que é num casamento. Quando ela chega nesse casamento, ela descobre que, na verdade, é o casamento do ex-melhor amigo dele, que casou com, tipo, uma ex, meio que... Eles estavam ficando e era quase namorada dele. Só que aí esse ex-melhor amigo dele de infância se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele e eles começaram a namorar. Aí eles tiveram uma briga gigantesca e ele decidiu entrar no exército, porque se sentiu traído e abandonado. Ah, mas por que ele se sentiu traído e abandonado? Porque a vida dele não foi fácil, digamos assim, não foi fácil mesmo. Primeiro que ele foi rejeitado pela mãe. A mãe dele nem sabe quem é o pai dele, era tipo garota de programa. E aí não sabe quem é o pai dele, colocou ele numa caçamba de lixo, acharam ele e levaram ele pro orfanato. Depois que ele fugiu do orfanato depois de um tempo, ele foi acolhido por um senhor de idade que tipo bebia muito, mas era mecânico e ensinou essa coisa de mecânica pra ele. Mas com o tempo ele morreu. Então ele ficou sozinho de novo, né? Aí ele conheceu esse melhor amigo na escola, se tornaram muito próximos, tipo, ele enxergava o David, que é esse melhor amigo dele, como tipo um irmão mesmo. E os pais do David tratavam ele como filho, só que tipo, não teve a questão de adoção e nada assim, mas tratava ele como filho. Só que quando isso aconteceu, dele, né, gostar dessa Jéssica, e aí a Jéssica escolheu ficar com o irmão dele e tal, ele meio que ficou sem norte. Então ele brigou com esse irmão dele, né, ex-melhor amigo, teve soco e tudo mais, ele foi embora, se alistou no exército pra fugir disso tudo. E aí ficou lá no exército. Anos depois, 5 anos depois, as cartas da Elsie, lá, né, da Ellen, chega lá e ele começa a se apaixonar por ela. Só que aí, junto com as cartas dela, também chega o convite de casamento de Jéssica, veja só, de Jéssica e David. Porque já não bastava, né, o sofrimento do cara lá, de achar que foi realmente rejeitado. A Jéssica e o David deram tão certo, mas tão certo que vão casar. E manda o convite pra ele. De início ele não ia, mas aí ele convida a Ellen, né? E eles vão juntos, né? Ele meio que não convida, ele chantageia por causa das cartas. Aí eles vão, a Ellen descobre toda a questão da história do Josh. Só que o que acontece? Ela já tá meio balançada por ele, só que ela acha que, tipo, ela é o step dele, porque ele é loucamente apaixonado pela Jéssica, na cabeça dela. Mas ele já está loucamente apaixonado por ela. Passa-se os dias, né? Ele decide devolver todas as cartas dela pra ela, sem os outros encontros. Ele leva ela pra andar a cavalo, tem toda a questão de romance, blá blá blá. A Julia e a mãe descobrem a mentira da Ellen, porque a Ellen tem uma discussão com a melhor amiga dela, a Amy, e a Amy fala que ela tem que contar a verdade. Fica insistindo, batendo nessa tecla. Fica insistindo e batendo nessa tecla. E aí o que acontece? A Julia escuta e explana para toda a família que a Ellen estava mentindo. A Ellen fica tipo devastada e muito envergonhada, sai correndo, desesperada, se esconde dentro da biblioteca. O Josh vai atrás dela porque lembra que em uma das cartas dela, ela disse que a biblioteca era um dos lugares mais calmos e que ela preferia para passar o tempo e esquecer de todos os problemas. Ele vai atrás dela, conversa com ela, acolhe ela e tal, leva ela para andar a cavalo. E aí ele decide devolver todas essas cartas para ela. Aí ela aceita, vai para casa, resolve toda essa questão. Depois ele volta, só que ele meio que não sabe como convidar ela para sair sem, né, as cartas, mas ele vai lá. Chegando lá, ele vai tentar fazer o convite, mas as gêmeas, as primas dela, pequenas gêmeas, fala que ela é super apaixonada e até casaria com o Nick. Só que é o Nick, personagem de Zootopia, a raposa, só que ele não sabe, né, muito tempo no exército. Aí ele fica meio que tipo
puto da vida, mas não quer demonstrar e vai embora. Depois ele fala assim, não, peraí, né? Se recomponha. Você luta contra bombas e um zilhão de coisas e agora tá fugindo da situação? Não, você tem que lutar por ela. Aí ele dá meia volta e pensa em voltar, só que aí ela sai da porta. Aí é tudo esclarecido, que é um personagem, ele se sente muito besta. Mas ele convida ela pro baile, que é um baile que acontece lá com todo o pessoal do exército. Aí ele acha que ela vai, tipo, recusar, mas ela aceita. Ele fica surpreso. Quando ele vai pegar ela lá pra esse baile, ele dá, tipo, um distintivo, um negócio que fica na farda dele militar pra ela. Que isso meio que significa que ela está sob os cuidados dele e do pilotão dele, sabe? E ela lembra que a mãe e o pai dela fizeram isso. E ela lembra também que o tio, né, que morreu na guerra, também fez isso com a tia dela. Então ela meio que sabe o significado disso. E ele fala pra ela que ela só precisa aceitar se quiser. Mulher, um bonitão desse, ela já tava caidinha, arriada, os 4 pneus por ele. Tu acha que ela não ia aceitar? Aceitou. Colocou lá, foi pro baile. Aí foi um baile bem legal, eles dançaram. Aí depois de uma dança, ele chama ela pra um lugar mais reservado e fala pra ela. Faz uma declaração maravilhosa, não vou explanar aqui, né, a declaração, né, porque vocês têm que ler pra saber. Mas ele faz uma declaração linda que eu até chorei. Só que depois de fazer a declaração maravilhosa que arranca suspiros e lágrimas, ele diz pra ela que vai voltar pro exército, porque a missão dele ainda não acabou. Aí ela começa a chorar, né, fica muito mal e diz que não pode perder ele também pra guerra. E aí, ele pede ela em casamento, só que ela não aceita. Não aceita. E ele fica... hã? Mas aí ela explica que ela só vai aceitar o pedido se ele voltar da guerra vivo. E pra que ele tenha o sim dela, né, pra pergunta dele, ele precisa voltar vivo da guerra. Aí ele vai pra guerra, eles decidem orar pelo propósito de casamento e também ficam se correspondendo por cartas, porque foi como eles meio que se conheceram. Aí eles ficam se correspondendo, ela fala tudo pra ele, ele fala mais sobre dele pra ela. Aí, um belo dia lá no deserto, na guerra, o comboio, o carro dele, né, é atingido e ele quase morre. Mas dias depois acontece outra coisa. Agora eu não vou dizer mais. Não vou dizer mais, não vou falar sobre o fim, não vou falar sobre se ele morre ou não. Só vou dizer uma coisa. Chorei desde o baile até o final do livro. Mas não é um final triste. Não vou falar que é triste, que é pra vocês... ai, é triste, então não vou ler. Não é triste, tá? Não é triste, mas eu não vou falar sobre o final. Eu acho que eu até dei spoiler demais. Mas enfim, é bom demais o livro. Se eu tivesse que dar uma nota, e eu vou dar, de 5 estrelas, eu daria 4. Porque eu acho que tinha cenas que precisava de mais detalhes. Mas é uma história assim tão fluida. Você vai lendo e vai passando a história tão rápido que tem cenas que não tem tantos detalhes. E sinceramente, eu gosto de histórias com muitos detalhes, sabe? Porque minha imaginação é bem fértil. Então eu gosto de imaginar tudo. Mas essa história não é bem assim. Ele foca mais no desenrolar deles dois, da história, do passado, porque tem uns flashbacks de passado, presente, 3 meses atrás, 2 meses atrás, sei quantos anos atrás. E acaba que não tem tantos detalhes na cena para que encaixe tudo certinho, essas outras cenas. Mas, mesmo assim, eu amei. É muito bom, eu li muito rápido. Tem histórias que eu passo, tipo, 2 semanas pra ler, 1 semana completa pra ler. Esse aqui, eu demorei menos de 1 semana pra terminar de ler, pra você ter noção do quanto é uma história fluida e muito boa. Então, assim, vale muito a pena você ler. Se você não tem, tipo, nenhuma leitura pra ler no momento, dê uma chance pra esse livro. Se
você tá de ressaca literária, leia esse livro, leia, leia, leia. Ele é tão bonzinho e é um livro tão gostoso de ler e a química do casal é tão boa que essa ressaca literária vai sumir. Que eu tava de ressaca literária, sumiu. Então assim, leia. Eu só tenho isso a dizer. Agora assim, se você gosta de histórias com mais detalhes e cenas assim bem picantes, esse livro não tem. Não tem cenas picantes. O primeiro beijo deles só acontece lá no final do livro, tá? Eles focam muito, muito, muito mesmo na resolução de traumas, problemas dos dois personagens, deles se conhecendo, pra depois vir essa questão assim de beijo, sabe? Da história do casal. Mas vale muito a pena. Eu já disse muito mais, mas é porque apesar de uns prós, tem muitas coisas que vai além, que vale a pena ler, colocar na lista, tirar da lista. Então é isso, gente. Eu espero que vocês leiam, que vocês gostem desse livro tanto quanto eu. Se vocês lerem, por favor, comenta aqui embaixo. Já vou reforçar para vocês de novo curtirem esse vídeo, comentar e compartilhar com quem também gosta de leituras leves e essas coisas. E me segue lá na rede vizinha, lá no Insta. Lá no Insta tem um pouco mais sobre mim. Tem resenhas muito legais de doramas também e de livros bons. E também tem outras coisas super legais lá. Então é isso. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima.